Bom, olá pessoal, estou hoje com o professor titular Gustavo Mônaco, que é professor titular da Universidade de São Paulo, professor também da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de Direito Internacional. E o professor Gustavo Mônaco, ele se dispôs a falar conosco hoje sobre o exercício dessa semana, que foi um exercício sobre uma cláusula de escolha de lei aplicável. Bom dia, professor Mônaco, tudo bem? Bom dia, Renata. Muito bem e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa, com certeza. Fico muito feliz em contar com seu conhecimento para aprofundar o estudo que os alunos tiveram essa semana sobre a escolha da lei aplicável. E eu começo o nosso bate-papo te fazendo uma questão, se o senhor pudesse falar sobre foi o histórico legislativo do reconhecimento ou não, que é um tema ainda bastante discutido, da autonomia da vontade das partes e escolha de lei aplicável no direito brasileiro. Muito bem. A primeira disposição explícita no direito brasileiro foi aquela que constou da introdução ao Código Civil de 1916. É importante a gente lembrar que não houve uma lei de introdução de 1916, mas era a própria introdução do Código Civil, que tinha uma numeração autônoma, né, seguindo o modelo alemão, e lá a regra que determinava a incidência da lei nos contratos, nas obrigações de um modo geral, dizia numa segunda parte o seguinte, que aquela era a lei determinada pelo legislador, salvo se outra não fosse a lei decorrente da vontade das partes. Então, havia uma possibilidade tanto da escolha expressa, por meio de uma cláusula, como do reconhecimento depois pelos julgadores de uma escolha tácita. Por exemplo, se houvesse remissão a um instituto típico, por exemplo, da common law, haveria então uma tendência a se valerem ou do direito britânico ou do direito norte-americano específico de algum estado, dependendo das circunstâncias contratuais. Então, havia também a possibilidade de uma indicação tácita. Isso era reconhecido pelo legislador sem grandes problemas. Em 1942, quando a lei de introdução substitui e revoga, portanto, a introdução ao Código Civil de 1916, o artigo 9º menciona que a lei aplicável às obrigações é a lei do local em que elas se constituírem e silencia, quer dizer, não traz a segunda parte desse dispositivo. A doutrina, a partir dali, do direito internacional privado, passou a fazer uma interpretação histórica da regra, como que dizendo, antes era expresso que podiam as partes definir, expressa ou tacitamente, essa lei aplicável, e agora não há mais esse permissivo, e aí, se apegando a uma natureza do direito internacional privado como ramo do direito público, porque é o interesse do Estado de ver o seu juiz seguindo esta ou aquela lei, a doutrina foi protestando, sempre dizendo não, era bom que tivesse a possibilidade da escolha da lei, mas reconhecendo que ela se tornara inviável. Mas eu vou te dizer, eu não concordo com essa interpretação de jeito nenhum. E como que é o estado da arte hoje dessa discussão? A gente consegue entender claramente que houve uma alteração legislativa e, ao que me parece, essa alteração legislativa feita em 42 também foi num momento bastante peculiar da história brasileira, né, que falar de autonomia da vontade talvez não fosse concebido do ponto de vista político, né? Mas a gente chega anos depois, décadas depois, em um mundo globalizado, trocas internacionais cada vez mais frequentes, né? As fronteiras cada vez mais ultrapassáveis, vamos dizer assim, o Brasil se mantendo nessa interpretação restritiva da autonomia da vontade. O estado da arte hoje dessa discussão na doutrina e, claro, na legislação posterior brasileira, legislação atual brasileira, que reconhece em outros ordenamentos uma liberdade do sujeito. Como é que o senhor faz a leitura hoje dessa questão? Bom, vamos lá. O grande defensor entre nós da manutenção da possibilidade da escolha da lei aplicável foi o professor Jacob Dollinger, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O professor Dollinger, inclusive, me contou, você mencionou o momento político, uma vez ele, numa aula que ele ministrou em São Paulo, ele contou que ouviu do professor Oscar Tenório, que o antecedeu na cátedra de Internacional Privado lá na UERJ,
que por sua vez tinha ouvido de um dos 3 autores do anteprojeto da lei de introdução, que até a penúltima versão ainda estava essa parte, dizendo salvo se outra não fosse a lei decorrente da vontade das partes. Mas eles tiraram justamente por receio de que Getúlio Vargas, no auge do Estado Novo, pudesse criar alguma dificuldade. E pensando, segundo as informações do professor Dollinger, pensando que é óbvio que pode, né? E por que parece óbvio que pode? Eu posso negociar um contrato com você e nós chegarmos à conclusão que a lei italiana, por exemplo, é a que melhor atende os nossos interesses, e traduzirmos do italiano para o português ou para o inglês, dependendo da língua do contrato, e colocar essas disposições normativas estrangeiras como cláusulas do contrato. Ninguém vai nos dizer que isso não é possível de ser feito, né? Olha, se eu posso fazer isso tendo todo esse trabalho, não me parece lógico que as pessoas não possam, pura e simplesmente, indicar esse contrato será regido pela lei X, né? Isso muda um pouco, né, na doutrina quando a lei da arbitragem entra em vigor, e depois, sobretudo depois que ela foi declarada constitucional pelo Supremo, porque, de fato, ali existe o permissivo da determinação do direito que vai ser usado para a decisão. Decisão de mérito, a decisão da questão material. E isso, nesse momento, me parece que vem facilitando um pouco a questão. Agora, no judiciário, o professor Dollinger faz um levantamento até a data em que ele publica o livro sobre os contratos e as obrigações no direito internacional privado. Ele prova por A mais B que não houve nenhum caso de um contrato celebrado no Brasil que escolhesse uma lei estrangeira que tenha sido levado ao judiciário brasileiro. As partes usavam que subterfúgios? Ou submeter a um judiciário estrangeiro, portanto, uma escolha de foro competente, ou submetendo à arbitragem. Porque havia um receio muito grande se o judiciário brasileiro admitiria ou não. É verdade que a gente tem algumas decisões que, sobretudo do STJ, que dizem pode sim escolher a lei aplicável aos contratos, mas são sempre contratos que foram celebrados no exterior, o que leva a uma interpretação possível de que, como a lei de direito internacional privado desse local onde o contrato foi celebrado atribuir autonomia conflitual, como a gente diz no direito internacional privado, para as partes escolherem a lei aplicável, o judiciário brasileiro reconheceu que, naquele momento, eles estavam sob a influência de uma norma que permitia essa escolha. E eu acho que a lei da liberdade econômica perdeu uma grande oportunidade, né? O legislador que modifica aí várias leis brasileiras sobre temas contratuais poderia ter se valido dessa lei para também modificar a disposição do artigo 9º e deixar muito explícito que isso podia acontecer, a escolha da lei aplicável. Porque o Brasil, na verdade, está isolado no mundo. O mundo inteiro admite que as partes escolham a lei aplicável. E isso acaba entrando para o chamado custo Brasil, né? Muito embora, vou te confessar aqui uma coisa, que eu já escrevi até num ensaio de comentários à lei de liberdade econômica, eu acho que o legislador mirou num problema, mas atingiu um outro. Ele quis resolver as questões atinentes ao intervencionismo do judiciário na interpretação do contrato, mas acabou admitindo a escolha da lei aplicável, por forma reflexa. Se puder explicar para nós essa sua percepção. Com todo prazer. O que acontece? Ali no artigo 421-A, o legislador diz que as partes num contrato paritário, portanto, vai excluir ali, por exemplo, os contratos de consumo, justamente porque gozam de uma liberdade contratual ampla, elas podem fixar os parâmetros objetivos de interpretação do seu contrato. Ora, o que é mais objetivo que o direito objetivo, né? Que o direito posto pelo legislador
ou construído por uma jurisprudência, por exemplo, nos sistemas de common law, mas bem característico dessa objetividade do direito, que constrói regras gerais e abstratas. Então, me parece que, apesar de talvez não tenha sido esse o intuito do legislador, ele acabou admitindo a escolha da lei aplicável aos contratos internacionais no Brasil por modo reflexo, quer dizer, a inserção dessa regra no 421-A, e aí, salvo engano, na minha memória, Renata, você sabe que eu não sou bom para números, eu tenho uma certa dislexia numeral, digamos assim, mas acho que é o inciso primeiro, que menciona essa fixação dos parâmetros objetivos para a interpretação dos contratos, me parece que elas poderiam funcionar como aquilo que a gente chama no direito internacional privado como normas de aplicação imediata, porque me parece que, inclusive, impedem o método conflitual, impedem que a gente vá se perguntar, mas qual é a lei aplicável a esse contrato? Não. Se a cláusula foi estabelecida no contrato, se as partes escolheram uma lei brasileira ou estrangeira, e nessa escolha estão os parâmetros mais do que objetivos, né, para a interpretação do contrato, já há uma remissão direta e eu nem vou perguntar para o direito para as regras de conflito, qual é o direito aplicável. É isso mesmo, 421-A1, né? As partes negociantes Isso. poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Aproveitando então o gancho do artigo 421-A, que foi inserido pela Lei de Liberdade Econômica, se nós admitirmos essa escolha da lei aplicável com base nessa liberdade que, pelo menos na minha visão, já sempre existiu, né? Mas às vezes é bom que esteja ali Na minha definida, né? Ela se aplicaria também para contratos domésticos ou apenas para contratos que tenham esse elemento estrangeiro e fosse internacional? Muito, muito boa pergunta. O que acontece? Eu tenho defendido sempre, nos meus escritos doutrinários, que a norma de aplicação imediata, ela deveria, preferencialmente, descrever uma hipótese com elementos de extraneidade e estabelecer uma consequência, né, para essa hipótese com elementos de extraneidade, aquilo que a gente chamaria de direito internacional privado substancial, né? É o caso, por exemplo, da Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que trata justamente de um contrato internacional. Incorporada no ordenamento brasileiro, eu defendo que ela seja uma norma de aplicação imediata. Eu nem vou perguntar para o artigo 9º o que seria aplicável. E também, por exemplo, a Convenção de Montreal, com relação aos contratos de transporte internacional de passageiros e de mercadorias, que também teria essa função de norma de aplicação imediata. No entanto, a minha colega lá da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Cláudia Lima Marques, tem um posicionamento, por exemplo, de emprestar algumas disposições do Código de Defesa do Consumidor essa natureza de disposições de aplicação imediata. Eu confesso a você que eu não tenho muita simpatia por esse modo de trabalhar, mas eu me rendi a ele no que diz respeito ao artigo 421-A, porque me parece que, de fato, por ser um dispositivo principiológico, né, está vinculado à própria ideia de autonomia, eu acho que ele tem incidência, mesmo que diga respeito apenas, ou melhor, apenas não, mas de uma forma genérica a todos os contratos. Então, eu acho que também é viável, muito embora seja pouco usual, mas seria plenamente viável que as partes, num contrato doméstico, dessem essa internacionalidade, não pela existência de elementos estrangeiros na relação, mas pela incidência por vontade das partes de uma lei estrangeira. Obrigada, professor Mônaco. A última pergunta agora diz respeito
bem pontualmente, é o exercício que os alunos trabalharam nessa semana, né? A cláusula que foi apresentada para eles é uma cláusula de redação bastante simples e a consequência daí aplicável não me parece tão simples assim. A cláusula era basicamente escolha da lei aplicável, esse contrato é regido pela lei brasileira, né? Um contrato, então, pelo tudo que o senhor falou, olhando isoladamente essa cláusula, eu não consigo no direito brasileiro, né, infelizmente, chegar à conclusão de que essa cláusula seja autoexplicativa para a finalidade da produção do seu efeito desejado, que seria fazer aplicar a lei material brasileira, é isso? Eu acho que sim, porque acho que você está com toda a razão, porque pode fazer uma remissão, por exemplo, às convenções internacionais que o Brasil ratificou, muito embora elas estejam vigorando no ordenamento brasileiro, tecnicamente não são propriamente lei brasileira, né? Se eu até provocaria um pouquinho a mudar essa cláusula para deixá-la mais ampla ainda e mais complicada, dizendo assim, a esse contrato será aplicada a lei brasileira. Nesse caso, seria aplicável até o artigo 9º, para definir, da lei de introdução, para definir eventualmente a lei aplicável. Então, tem que tomar muito cuidado na redação de uma cláusula como essa, para deixar bem explícito qual seria o alcance do uso dessa autonomia conflitual. O que efetivamente as partes querem ver regulados pela lei brasileira, o que efetivamente eles querem eventualmente ver regulado por uma lei estrangeira que eles escolham. É todo o contrato? É uma parte específica de um contrato complexo? Pela lei material interna brasileira, ou são os tratados também que o Brasil, de uniformização que o Brasil tenha ratificado. Então, são uma cláusula bem complicada mesmo. Os efeitos interpretativos dela são bastante amplos, me parece. Obrigada, professor Mônaco, novamente, por dispor do seu precioso tempo para conversar com os alunos da GV. Foi um prazer te ouvir, como sempre, e fico muito feliz com o nosso diálogo aqui de direito civil e direito internacional privado. É um diálogo que me dá muito prazer, não só pelas matérias, mas também por poder te reencontrar, ainda que seja nesse ambiente virtual. Eu gosto muito de discutir temas de direito privado com você, porque eu sempre aprendo muito do direito material. E acho que os alunos da GV estão em excelentes mãos. Obrigada, Parabéns, viu, Renata? professor Mônaco. Eu que aprendo, na verdade, direito internacional privado e essa interlocução com direito civil é algo que, desde o doutorado, quando eu fui sua aluna, passou a fazer parte dos meus estudos acadêmicos também. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer.